Olá. Então a gente vai retomar aqui, né, a aula da unidade 4 que fala sobre teoria de fluxo de tráfego, e um conceito importante que se usa muito nos estudos de tráfego é o conceito de nível de serviço, né? A gente, só retomando, né, lembrando que na última aula nós estávamos falando aí sobre os modelos de tráfego, né, modelos macroscópicos, as principais variáveis do tráfego e assim por diante. Então a gente vai usar um pouquinho, né, quer dizer, saber que esses conceitos mais básicos de teoria de fluxo de tráfego, que envolve aí as variáveis, os modelos macroscópicos que a gente estava comentando na outra aula, eles também são válidos na hora de calcular o nível de serviço, né? É importante dizer que a gente tem o engenheiro sempre tem recursos escassos na mão, né? Isso não tem muito a ver com a questão desenvolvimentista do país, né? Se o país é mais rico ou menos rico. Todos os países de maior grau ou menor grau possuem necessidade de investir melhor os seus recursos, né? E a mesma coisa ocorre quando a gente está trabalhando com os componentes, né, de transportes, tá? E mais especificamente do sistema viário, né? Então a gente precisa saber onde que a gente vai alocar melhor os recursos, e o nível de serviço, o conceito de nível de serviço vem então apontar onde que esse nível de serviço nesse caso quando eu falo serviço de transporte, daquele componente de transporte, né, possui esse nível de serviço melhor, ali com um nível mais intermediário ou com um nível bem ruim, para que aí sim a gente possa saber onde investir, quando investir e o que fazer para que esse nível de serviço seja restabelecido, né? Esse nível de serviço ele volte ao que um dia já foi, muito provavelmente, né? Isso por diversas razões. Por exemplo, pode ter piorado o nível de serviço por uma questão de aumento da demanda, né? Ou simplesmente por uma falta de manutenção né, daquele componente de transporte e assim por diante. Bom, então, mas a gente vai falar um pouquinho melhor, especificamente, sobre o conceito de nível de serviço, tá? Primeiro é importante dizer que esse conceito de nível de serviço não é novo, ele já é bastante antigo, e ele remete muito ao principal documento, né, ou melhor dizendo, o principal manual que existe no mundo para calcular a capacidade viária e para calcular o nível de serviço, que é o manual americano que a gente chama de Highway Capacity Manual, o Manual de Capacidade Viária dos Estados Unidos, muito conhecido também por HCM, né? Esse HCM ele é desenvolvido, né, e mantido por um órgão americano, Transportation Research Board, TRB, também uma sigla bem conhecida na área, né, o TRB. E o manual ele tem 6 edições lançadas desde 1950, né, e chegando à última aí em 2016, tá? Mesmo tendo sido desenvolvido, né, os métodos para calcular o nível de serviço tendo sido desenvolvido nos Estados Unidos, muitos países, inclusive o Brasil, usa o HCM, né, os métodos do HCM para poder então conseguir acompanhar a evolução desse nível de serviço. Um exemplo muito claro, né, as concessões rodoviárias, né? As concessões rodoviárias, não sei se vocês já andaram prestando atenção, elas têm aumentado, né? Na verdade é bem recente, relativamente recente, né, as concessões rodoviárias do país, né? Aí começou lá no estado de São Paulo, né, há poucas décadas, depois foi se disseminando, né? Aqui em Minas Gerais, só para a gente ter uma ideia, nós temos aí
alguns exemplos, né? Por exemplo, a MG50, ela é concessionada, né? BR-162, salvo engano, BR-381, e essas concessões elas têm aumentado, né? Os órgãos reguladores dessas concessões, como o próprio nome já diz, é uma concessão, né? Ela dura um certo tempo e depois volta para o poder público. Essas concessões elas precisam, de vez em quando, né, periodicamente, escrever um relatório sobre o nível de serviço dessas rodovias, né? E aí, no caso da MG50, como é uma concessão estadual, ele se remete ao governo do estado de Minas Gerais, mais especificamente da Secretaria de Transportes, né, do estado, que é a CETOP, né? A BR-381, que é uma rodovia federal, né? Ela tem que se reportar à ANTT, né, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e esses relatórios do nível de serviço eles têm que ser mandados periodicamente, né? Eu tenho conhecimento, por exemplo, dos relatórios da ANTT que tem que ser enviado os cálculos de nível de serviço de determinada rodovia concessionada, né, de 6 em 6 meses. Né? Lógico que tudo isso depende, vai de contrato para contrato, né? Então essa periodicidade ela pode variar, né? E aí, nos contratos sendo estabelecidos entre órgão regulador e entre concessionária, tem dizendo que o HCM é o documento, né, o manual a ser utilizado para fazer esse cálculo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? O que varia muito são algumas condições, como por exemplo, qual edição utilizar, coisas do gênero, né? Vamos falar um pouquinho do histórico, então, do HCM. Eu acho que é interessante para vocês entenderem como que ele chegou no estado atual, né? Então, como eu disse, a primeira edição de 1950, né? Então foi um documento, né, que o primeiro documento a introduzir o conceito de capacidade em componentes de transportes. Essa tradução para componentes de transportes, ela vem do termo em inglês, que é facility, né, que eu já vi até tradução aí para facilidade, não é uma tradução muito boa, né? Acho que uma tradução boa para ele, que pelo menos é a que eu utilizo, são componentes de transportes ou infraestrutura de transportes, alguma coisa do gênero. Acho que infraestrutura também é um termo bem americano, né? Bem do inglês, melhor dizendo, né? Que é difícil de traduzir mesmo, né? Então, por exemplo, você pega lá um terminal de ônibus. Terminal de ônibus é uma facility. Você pega um corredor de transporte. Um corredor de transportes é uma facility. Pega uma rodovia a gente chama de facility, né? Então, lá em 1950, logo após aí o final da Segunda Guerra Mundial, teve um crescimento do sistema viário americano que foi importante, né, um crescimento significativo, e aí houve uma necessidade. Bom, como que a gente vai então saber se esse sistema, se essa facility, ela suporta a demanda que existe, que há por vir, né? Que está por vir. Então é preciso saber qual é essa capacidade. Vocês devem lembrar das outras aulas o conceito de capacidade, né? A capacidade é o número máximo de determinado componente de transporte, então pode suportar, né? Então aí há umas aspas aí, né, do objetivo do HCM de 1950, que era ser um guia prático no qual o engenheiro, tendo determinados fatores ou fatos essenciais, pode projetar uma nova rodovia ou melhorar uma existente, buscando garantir então que haverá uma capacidade como ela foi calculada. Então veja que nessa definição, esse objetivo aí que eu resolvi ler, né, para não fugir muito do que estava escrito lá no HCM de 50, ele falava de projeto, né? Então é importante a gente ter essa visão de que o HCM naquela época ele remetia ao projeto da rodovia, né? Lembrando que vocês ainda vão estudar a questão do projeto de rodovia, não na disciplina, mas no curso, né? Salvo engano, daqui uns 2 semestres, alguma coisa assim, vocês vão ter disciplina então de projeto, né? Que não é o foco dessa nossa disciplina. Mas é importante dizer que essas questões que envolvem a engenharia de transportes, que envolvem a engenharia de tráfego, elas vão
elas se tocam, né? Então, assim, não é estanque, né? Não existe, essas áreas, elas precisam conversar. Então, a questão do projeto também é uma delas, né? E tanto é que naquela época o manual, né, existente para determinar, estudar a operação, de alguma forma, remetia aí ao projeto viário, né? Em 1965, a segunda versão, ainda existia foco no projeto, e aí o conceito de nível de serviço, que é, na verdade, o objetivo dessa aula de hoje, né? Esse conceito de nível de serviço ele foi introduzido, né? A gente vai daqui a pouco dissecar um pouco mais, né? Começou a ter foi o primeiro capítulo, né? Começou a ser apresentado aí, voltado para análise de transporte público. Então veja que antes não existia discussão sobre transporte público, era mais os automóveis e provavelmente os caminhões também. Mas aí, em 1965, sentiu-se então a necessidade de ter um método, né, para analisar transporte público que em inglês a gente chama de transit, né, que a gente não pode traduzir para trânsito. Quando a gente fala transit, aí, nesse caso do manual especificamente, ele está falando do transporte público, tá? O HCM, então, né, permitia determinar capacidade, volume de serviço, que a gente vai falar um pouquinho depois, que é o volume que determina a mudança de nível de serviço, né? Determinar também o nível de serviço seria fornecido por uma rodovia nova ou então por uma rodovia existente segundo condições específicas e tal. Então a questão do nível, o que tem de principal aí no HCM de 65 é que o conceito de nível de serviço foi introduzido, né? No HCM de 85, né, portanto 20 anos depois da última edição, né, houve uma grande evolução. Tá? Eu acho que, obviamente, é fácil identificar que ocorreu porque realmente passaram-se muitos anos, né, 20 anos, mas de alguma forma outras coisas também ajudaram, né, a ter essa grande evolução da edição de 65 para a edição de 85. Acho que a principal delas é que o HCM ele acabou se tornando tão importante que ele passou a ser alvo de análise, né, de estudo aí de, por exemplo, órgãos, né, de transportes, da academia, né, da universidade, há muita pesquisa até hoje, né, sendo desenvolvida ou com métodos existentes no HCM ou pesquisas sendo desenvolvidas para que novos métodos possam ser incorporados no manual. Tá? O conceito de nível de serviço ele foi refinado, né? Ou seja, foi rediscutido e etc. Né? E vários estudos foram incorporados, ou também foi implementado um capítulo para estudar pedestres e bicicletas, o de transporte público foi expandido e assim por diante. Né? No HCM de 2000, 15 anos, então desde a última versão, outra grande evolução, e é fácil da gente identificar que entre 85 e 2000, algo que ajudou muito nessa evolução foi a disseminação, né, dos computadores pessoais, principalmente, né? Não é que não existia muito assim na universidade e tal, mas começou a se popularizar mais, isso ajudou muito nas análises, né? A gente ganhou um analista ganhou um poder muito grande de tratar informações, seja tratar do ponto de vista de entender a informação, como até mesmo de escrever essa informação. Isso tudo ficou muito facilitado com esses computadores pessoais, né? Isso ajudou muito e tal. Aspas aí para o HCM 2000, que dizia que a intenção, então, o objetivo, né, do HCM era prover uma sistemática, consistente base para determinar capacidade, nível de serviço, para elementos do sistema de transportes e para uma combinação de componentes individuais. Veja
nessa definição, nessa apresentação do objetivo do HCM 2000, é que não se fala mais em projeto, né? Não se tem dentro do objetivo geral do manual a questão do projeto, né? Então nós estamos falando de uma análise operacional do componente de transportes, né? De determinado componente do sistema de transporte, tá? Então, quando eu falo análise operacional, é realmente saber qual é a capacidade, qual é o nível de serviço, tá? Então, hoje em dia há outros manuais, né? Por exemplo, o que a gente é popularmente conhecido, né, como o Green Book, né? Que é o manual de projeto geométrico da uma associação americana que a gente chama de AASHTO, né? Então, o professor de vocês de projeto mais para frente deve falar um pouco dele também, né? Então, veja que agora o projeto ficou ali, outros órgãos, outros manuais tentam trabalhar melhor a questão do projeto, e aqui o HCM, de fato, se consolida como um documento para poder realmente a gente avaliar a questão operacional, tá? A edição de 2010, que é uma edição, né, ainda que teve poucas alterações com relação à edição de 2016, né? Então entenda aí essa questão quando eu boto edição de 2010, leia-se também 2010, 2016, né? Até é muito próximo uma edição da outra, tá? Então a gente continua a ter, né, desde do ano 2000, passando pelo 2010 e a última versão de 2016, uma incorporação de resultados de projeto de pesquisa muito presente, tá? Se vocês tiverem a oportunidade até de observar, né, tem em mãos aí o HCM, vocês vão ver que as referências bibliográficas, né, de cada capítulo do HCM, ele traz uma série de trabalhos acadêmicos, né, que deram suporte, né, serviram de referência de fato para a publicação dos capítulos do manual, tá? Ele foi melhor reorganizado, e essa reorganização procurava o quê? Né? Tomar decisão baseado na opinião dos usuários das vias, né? E nesse caso os métodos eles tinham que prover uma sistemática, né? Um método sistemático para você estimar as medidas de desempenho desses componentes viários, tá? Quando eu falo estimar essas medidas de desempenho, é porque essas medidas de desempenho elas são fundamentais para que a gente possa então calcular o tal nível de serviço, tá? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. É interessante, aqui nós temos uma curva, tá? Só para vocês entenderem como é importante e necessário que esses manuais, né, esses documentos, não falando nem de manual, não, os documentos mesmo, né, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, a gente tem uma série de documentos aí brasileiros que são utilizados o tempo todo para fazer as análises de transportes, né? Tem alguns do DENIT, por exemplo, né? Notas técnicas, por exemplo, da CET, da própria BH Trans, né? DNR, DR, então todos os órgãos, de vez em quando, alguns mais presentes nessa questão de prover metodologia, né? Para os analistas, né? Outros mais presentes, outros menos. Mas o fato é que há necessidade de sempre haver revisão, né? Veja que até hoje a gente não tem um manual de capacidade viária, né, brasileiro, né, o que gera uma série de problemas, não vou entrar nesses detalhes aqui agora, né? Mas é preciso sempre ficar revendo. Olha essa figura aqui para vocês verem. Aqui nós temos uma relação fluxo, né, fluxo aqui embaixo, olha só, bidirecional, ou seja, um volume para os dois sentidos, né? E velocidade aqui no eixo Y para rodovias de pista simples, tá? E nós temos aqui somente a curva no regime não congestionado, tá? Vocês devem lembrar da última aula que a gente discutiu o que é o regime congestionado de uma curva fluxo-velocidade, um regime congestionado, né? Então aqui é só a curva do regime então não congestionado, tá?
Veja que nós temos aqui uma curva de 1950, né, que todos eles saindo da mesma velocidade de fluxo livre, né, e uma delas caindo a velocidade muito rapidamente, né, e a capacidade, que é o fluxo máximo aqui, ó, de 1.600, 1.700 veículos por hora. Né? E aí nós temos uma evolução clara entre as versões do HCM, aí eu coloquei somente até o 2000 aqui, tá? Que a gente tem uma queda menos acentuada na velocidade à medida que o fluxo de tráfego aumenta, e a capacidade, que é esse ponto aqui de fluxo máximo, continua, né, a aumentar. Tá? Então esse gráfico ele mostra que os métodos eles precisam ser constantemente revistos. Por que isso acontece? Ou melhor, por que isso aconteceu? Porque nós temos aí usuários que são diferentes, os veículos são diferentes e as rodovias também são diferentes. Então tudo isso, só para dizer o mínimo, né, faz com que o comportamento seja outro, né? E o tráfego que a gente tem hoje, com as características que a gente tem hoje, não é o mesmo tráfego que a gente tinha há 70 anos, né? Em 1950, 70 anos, né? É outra coisa. Então, vamos aqui falar especificamente de uma das versões mais recentes, né? Quais são os principais objetivos aí, então, do HCM mais recente, né? Ou pelo menos um dos mais recentes, que é o de 2010. Né? Definir medidas de desempenho, né? Que sirvam para descrever a operação de alguns elementos do tráfego. Tá? Prover metodologias para estimar essas medidas de desempenho. Vamos dar um exemplo, velocidade. Né? A gente pode ir a campo e ir na rodovia prover velocidade? Pode. Né? Mas nem todo mundo, nem todo usuário, né, ele tem condições, tá, de obter a velocidade com a abrangência necessária, né, dentro de, por exemplo, de um comprimento de rodovia. Certo? Então, é muito mais fácil para quem está gerenciando o tráfego, por exemplo, contar veículos, né? Ou pegar uma característica ou outra da rodovia. Então, quando a gente pega algumas dessas características, alguns desses dados, tanto de tráfego quanto de geometria viária, e a gente joga isso dentro de um método, certo? Esse método, que nada mais é do que um passo a passo, uma receita de bolo, né? Ele de alguma forma vai te fornecer como resultado essas medidas de desempenho que vão te indicar qual é o nível de serviço, certo? A gente vai falar mais sobre esse aspecto mais adiante. Né? Então, outro objetivo do HCM 2010 então, é explicar as metodologias de modo que os usuários consigam entender os fatores que afetam essa operação multimodal. Então, isso aqui é interessante porque, primeiro, ele está dizendo que tem que explicar os métodos em detalhes, né? E que permitam aos usuários entender os fatores, ou seja, ele tem que ser, de alguma forma, ele tem que ser, de alguma forma, entendido pela maior parte dos usuários. Ele não pode ser um método muito rebuscado, muito complicado. Né? Ele tem que ser um método simples e eficiente. Simples, quando eu estou dizendo, não é simplório, não. Né? É simples no sentido de ser eficiente, sem ser demasiadamente complicado para um efeito que é um pouquinho marginalmente melhor do que o outro que é simples e também funciona. Tá? Então essa discussão sempre vai existir. Né? E a outra coisa que tem também nessa definição que é a operação multimodal. Né? Então é importante vocês entenderem que com a evolução do HCM a gente viu aí que existia vários objetivos ao longo da evolução. Começou com um projeto, depois começou a se falar de transporte público separado, por exemplo, do transporte de automóveis e caminhões, depois falou de pedestre, depois falou de bicicleta, então foi falando as coisas meio desconectada. E hoje em dia, a visão mais moderna, tanto do HCM como quem mexe com transporte no mundo todo, é que é preciso desenvolver uma análise operacional, né, um controle operacional, que ela seja multimodal. O que quer dizer multimodal?
é que você tem que entender que o sistema de transportes ele tem como característica principal os modos de transporte se interligando. Lógico que estou falando de modo de transporte, mas tem para poder um modo de transporte funcionar, precisa ter infraestrutura, precisa ter uma série de coisas, mas são os modos de transporte que fazem com que o que é principal ser transportado. Né? O que é principal ser transportado? Pessoas e bens. Né? Então, o HCM já entende que não precisa mais ser, por exemplo, calcular nível de serviço, calcular a capacidade para esses elementos do sistema de transportes de maneira individual. É preciso você, por exemplo, ter um corredor de transporte, você precisa saber como aquele corredor está atuando, sabendo que tem ali uma faixa para transporte público, né? Que você tem ali uma faixa para bicicleta, que tem um usuário andando na calçada, que tem um cara do BRT. Então você pega um corredor, por exemplo, Antônio Carlos. Antônio Carlos tem uma série de atores ali que a gente não pode simplesmente pegar sob o ponto de vista do automóvel e saber qual é o nível de serviço. Tá? Você pega, por exemplo, aquela interseção que fica na frente ali da UFMG, ali tem um monte de coisa acontecendo que é muito mais razoável você determinar o nível de serviço daquela interseção como um todo, né, do que você pegar somente um elemento ou outro. Então, o HCM ele tem essa visão e ele te fornece metodologias, né, para que você consiga, então, calcular, né, e obter esse nível de serviço. Tá? Então, a meta do HCM hoje em dia não tem mais a ver com projetar e construir vias, mas sim determinar a capacidade de nível de serviço. Né, acompanhar a operação do sistema, dos elementos do sistema de transporte, tá? Principalmente do sistema viário. Tá bom? O HCM 2010, né, o manual, né, tanto 2010 como o mais recente, 2016, tem a mesma organização, a estrutura organizacional aí, né? Ele é organizado então em 4 volumes. Um volume de conceitos, um volume que te fornece métodos para calcular nível de serviço, né, em locais que o fluxo é considerado não interrompido. Né? O que é isso? São as rodovias. Né? As rodovias a gente considera então o fluxo não interrompido, apesar de saber que eventualmente esses correntes de tráfego elas são interrompidas. Né? Nós temos aí um outro volume que é para fluxo interrompido e um guia com aplicações e tal. Né? Tem uma visão geral aqui, né? Primeiro dos componentes viários. Né? Esse aqui é uma figura que eu recortei do próprio manual, tá? Que é interessante essa figura porque ele mostra, pelo menos para alguma coisa, né? Ele tem várias coisas similares lá no manual. O manual é muito grande, tá? É bom que se diga isso. O manual é muito grande, né? E aqui a gente pode ver a diferença entre alguns dos elementos, né? Algumas facilities, como eu vinha falando anteriormente, tá? Então aqui a gente tem, né, como 4 facilities que vale a pena a gente discutir, né? Aqui nós temos o que eles chamam de freeways, né? As freeways eu costumo traduzir, né, como autoestrada. Né? O que é uma autoestrada? É uma rodovia, né? Quais são algumas características de uma autoestrada? É uma rodovia que tem, olha só essa figura, tem uma divisão, né, física, certo? Muito bem determinada, pode ser um canteiro central, alguma coisa assim. A gente tem, por sentido, 2 ou mais faixas. Essa divisão física aqui não permite, né, então, que esses 2 sentidos se interajam. Né? Lógico que você pode fazer retorno e tal, não é isso que eu estou dizendo não, mas eles não têm uma interação aqui ao longo da rodovia. Né? O controle de acesso nessa rodovia, ele é controlado, né? Ele é totalmente controlado, é melhor dizendo, tá? Então o acesso ele é totalmente controlado, ou seja, ele não tem interseções, né? Retorno no canteiro central. Veja que nós temos uma figura aqui atrás, ó, né, que é obviamente não dá para ver, estou tentando chutar o que é isso aqui, mas parece
alguma coisa ou uma passarela, ou uma coisa que permita com que esse retorno seja realizado de maneira bem controlada, né? Diferente de algumas rodovias que a gente tem no canteiro central, tem às vezes a via lindeira aqui, né? Restaurantes e tal, né? Às vezes muito próximo da rodovia, o acesso é feito de qualquer jeito, então tudo isso remete não às autoestradas, mas sim a essa outra figura aqui, ó, como vocês podem ver, que em inglês a gente chama de Mudlane Highways, ou Moorlane Highways, né, que são aqui a gente costuma traduzir aqui no Brasil para rodovias de pista dupla, tá? Que também, né, os sentidos teoricamente não devem se conectar, né, mas o acesso já não é tão controlado como é na autoestrada, tá certo? O padrão geométrico aqui também na freeway ele é superior, tá? Ele tende a ser superior, tá certo? Então você tem rampas, né, com inclinações menores, certo? Você tem curvas de raios maiores, diferente aqui que a gente tem, olha só como essa curva aqui é um pouquinho fechada. Então isso faz com que geralmente as velocidades aqui nas autoestradas são um pouquinho maiores do que nas rodovias de pista dupla, tá? Não é... Vocês já podem imaginar que no Brasil a gente tem muito mais rodovias de pista dupla do que autoestradas, tá? Então, por exemplo, você pega uma Fernão Dias, aquela que vai para São Paulo, né, BR-381, ela é uma rodovia de pista dupla, na minha visão, tá certo? A autoestrada, por exemplo, é a rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. Eu acho até que a rodovia que vai ali para o aeroporto, né, não vou lembrar agora qual o número dela, né, identificado dela, mas a rodovia que vai para o aeroporto, que passa ali em frente à sede do governo, do estado, né, a cidade administrativa e tal, aquela rodovia ela já tem aspectos que lembram bem uma autoestrada, né? Então, por exemplo, você vai sair da rodovia para poder entrar na cidade administrativa ali, você tem que pegar um viaduto, né, uma ponte ali, alguma coisa que pode passar por cima, acho que nesse caso passa por baixo da rodovia para poder acessar a cidade administrativa. Não é isso? Então você está saindo da cidade administrativa e quer acessar a rodovia, você tem uma faixa de aceleração, né, longa, de modo que quando você entra na rodovia, você já entra com uma velocidade relativamente alta que perturba o menos possível, vai perturbar sempre, né? Mas ele perturba o menos possível, né, o tráfego ali daquela autoestrada, tá certo? Então isso é importante a gente chamar a atenção dessa diferenciação. Aqui embaixo a gente tem two-lane highways, que são as rodovias de pista simples, tá? No Brasil a gente costuma chamar rodovia de pista simples. Veja que a questão da pista, né, em português, né, tem a ver mais com a plataforma da estrada, né? Então veja que essa figura aqui, nós temos uma plataforma única. E tem que ser única, por quê? Porque nas rodovias de pista simples, você tem os veículos indo num sentido, numa faixa, e os veículos vindo no sentido na outra faixa, mas que quando um motorista vai precisar fazer uma ultrapassagem, ele tem que acessar o sentido oposto. Então veja que não é mais como essas outras aqui, que a gente tem uma divisão, né, clara entre os dois, embora na rodovia de pista dupla essa divisão às vezes ela é física e às vezes ela não é física, como é nesse caso aqui, é só pintura, tá vendo? Me parece, pelo menos, né? Só pintura, mas às vezes a gente tem uma divisão física mesmo, de fato, como um canteiro central. E na rodovia de pista simples, não. A gente tem aqui só uma pintura que determina se às vezes você pode fazer ultrapassagem, se não pode, não é isso? Tem faixa contínua, não tem faixa contínua, né? Tem acostamento, às vezes não tem, né? Então aqui a gente tem as rodovias de pista simples, que tem realmente uma pista só, e aqui a pista dupla ou autoestrada, que pode ser uma plataforma só, como pode não ser, como é o caso aqui, a gente tem duas plataformas bem definidas. E aqui as vias urbanas e tal, né? Por exemplo, a gente costuma dizer que, por exemplo, o anel viário de Belo Horizonte, ele já deixou de ser uma rodovia, embora ele seja tratado como uma rodovia, né? Por exemplo, né, parte dela, a concessionária, acho que se não me engano, a via 040, ela é responsável por uma parte dela, né? Outra parte talvez não seja. Então,
Mas ela já deixou de ser rodovia, ela não tem características mais de rodovia, ela tem mais características talvez de uma via urbana expressa, alguma coisa assim. Não tem mais essas características que a gente tem aqui de rodovia de pista dupla, de autoestrada, além de rodovia de pista simples. Então veja aqui, né, só para dar um exemplo, que a gente tem vários componentes de transporte sendo tratados dentro do HCM para calcular o nível de serviço. Tá? Então essa figura, além de da gente estudar um pouquinho mais as diferenciações aqui desses quatro, né, componentes viários para veículos, né, a gente chama a atenção de que a gente pode calcular o nível de serviço com HCM tanto para esses componentes como para outros também. Tá? Acho que a gente vai ter uma noção melhor agora. Né? Vocês devem lembrar que a gente estava falando que um dos volumes do HCM fala de conceitos. Tá? E eu acho importante isso, porque o HCM, com isso, ele entende que o usuário, né, o analista que vai aplicar os métodos do HCM para calcular o nível de serviço, ele precisa ter noção, né, de teoria de fluxo de tráfego o mínimo possível. Né? E para isso, ele inclusive fornece um volume inicial para que o usuário ele possa se familiarizar, né, com os conceitos básicos de fluxo de tráfego, de teoria de fluxo de tráfego. Então, por exemplo, ele fala de fluxo, né, dentro daquele volume de conceitos, dentre várias informações que tem lá, ele trata a questão do fluxo, que é uma coisa que a gente discutiu nas duas primeiras aulas aí que eu tenho falado com vocês. Né? Então, ele fala que fluxo é diferente de volume, que a gente também já discutiu. Ele traz o conceito de fator de hora pico, né, que é um negócio que a gente também discutiu, né? Até já definimos em outra fase aí, né, que o fluxo, né, por exemplo, esse V aqui minúsculo é um fluxo nos 15 minutos mais carregados daquela hora de análise. E você, por exemplo, quer calcular o nível de serviço, né? Então você pega o volume horário, divide pelo fator de hora pico, então você vai ter o fluxo dos 15 minutos mais carregados. Né? E isso é importante, por exemplo, quando se trata da variabilidade do fluxo dentro de uma hora. Né? Velocidade, por exemplo, ele fala de pelo menos 3 tipos de velocidade. Né? Ele fala de velocidade média de viagem, que o HCM diz que essa velocidade média de viagem é a nossa velocidade média no espaço. Vocês lembram que a gente discutiu, acho que se não me engano, na última aula, né, o conceito de velocidade média no espaço. Né? E para que a gente possa saber que existe a velocidade média no espaço, ele também define a velocidade média no tempo. Né? Para poder fazer o contraponto. Dizer, olha, a velocidade média de viagem é a nossa velocidade média no espaço, que é diferente da velocidade média no tempo. Né? É preciso deixar claro isso, e ele deixa logo no início. Né? Ele trata, por exemplo, da velocidade de fluxo livre, que a gente também chegou a discutir, né? Que é a velocidade quando os veículos eles estão quase que sozinhos, né? Ou como o nome já diz, livres, e com isso ele consegue escolher a velocidade que melhor, né, lhe apraz aí, tá certo? Dentro das limitações geométricas e limitações de operação, como é o caso da velocidade regulamentar, né? E você acaba encontrando a velocidade de fluxo livre, que é um conceito diferente de velocidade média no tempo e velocidade média no espaço. É isso? Nós falamos disso de outra vez. Essa aqui é uma figura que tem no HCM. Né? Essa figura eu fiz questão de colocar recortada para você ver, ó, como ele trata, né, aqui um gráfico de dispersão, não é isso? Um gráfico de dispersão que a gente tem aqui no eixo X a velocidade média no tempo e aqui a velocidade média no espaço no Y. Né? E aqui uma reta de 45 graus, que se as duas coisas fossem iguais, todos os pontinhos aqui estariam em cima dessa reta de 45 graus, e não está, né, não estão, né, os pontos em cima da reta, pelo contrário, eles estão ligeiramente abaixo dessa reta, o que indica que a velocidade média no tempo, né, ela é ligeiramente maior do que a velocidade média no espaço, que é um negócio que a gente já falou na última aula. Tá? Na última aula, que a velocidade média no tempo é um pouquinho maior do que a velocidade média no espaço. Tá? O manual ele discute o conceito de densidade, o conceito de reta, o conceito de espaçamento, né?
Tudo isso que a gente já falou na última aula, tá bom? Veja só, ele inclusive apresenta as relações entre as variáveis fundamentais do tráfego, tá? Ele apresenta a relação entre velocidade e densidade. Obviamente ele está mostrando aqui o tal do modelo de Green-Shields, que a gente já tinha falado na outra aula, não é isso? Né? Não quer dizer que os modelos que ele vai utilizar tenham exatamente esse formato, mas como eu não estou falando do capítulo de conceitos, ele fala que, por exemplo, né, o modelo mais básico, que é o modelo de Green-Shields, que determina que a relação entre velocidade e densidade é uma relação linear, né, a relação entre velocidade e fluxo é uma relação quadrática, e a relação entre fluxo e densidade também é um modelo do segundo grau. Tá certo? Fala aqui, por exemplo, da linha cheia e linha pontilhada, que a linha cheia é o fluxo não congestionado, né, que a gente chama de abaixo da saturação, acima da saturação, que nada mais é do que o não congestionado e o congestionado, né, que a gente já havia falado. Né? Qual de densidade de congestionamento, velocidade de fluxo livre, capacidade, velocidade crítica, densidade crítica, tá certo? Então, coisas que a gente já discutiu, né, nas duas últimas aulas aí, tá? Que o HCM traz à tona, certo? Veja que ele apresenta, por exemplo, né, dados reais, né? Aqui dados reais de velocidade e fluxo, né, obtido, não sei exatamente como, mas talvez por sensores em duas rodovias americanas. E essa figura está lá no manual, para poder dizer, tá vendo? Aquela anterior, nós estamos falando do modelo de Green-Shields, mas aqui não, aqui nós temos, através dos dados, a gente observa que existe um patamar para velocidade, depois há uma queda da velocidade, que são, então, talvez um modelo mais moderno represente melhor esses dados que a gente observa lá no campo, né? O manual ele traz o conceito de capacidade, né? De novo, que é capacidade máximo, isso aqui está lá no documento, tá? A capacidade é o máximo fluxo horário de pessoas, veículos, que pode passar por um ponto, por um trecho uniforme da via, durante um certo período, em determinadas condições de via, tráfego, etc. Condições de via, de geometria viária, né? O que é meio ambiente? Será que realmente a gente tem alguma coisa que influencia essas condições, né? Como, por exemplo, chuva, né? Tráfego, obviamente, demanda, influencia muito nessa questão da capacidade, a composição desse tráfego, principalmente, né? A gente tem aí mais, caminhões pesados, se não tem, né? E as condições de controle que também influenciam na capacidade, condições de controle essa, que é a velocidade regulamentar, que é o semáforo, que é a sinalização, um monte de outras coisas que a gente remete, então, às condições de controle, tá? Bom, e aí, ainda na parte de conceitos básicos que envolve o cálculo do nível de serviço, né, a gente chega num conceito anterior ao nível de serviço, que é o conceito de qualidade de serviço. Tá certo? Então vamos à definição do que é qualidade de serviço. Descreve quão bem um componente ou serviço de transportes opera sob a perspectiva do usuário. Esse sublinhado aí é meu, tá? Então veja que nós estamos falando saber que o termo qualidade de serviço ele remete à opinião do usuário, tá certo? A gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil, né? Mas quando eu estou definindo, estudando isso, eu sempre lembro de dois exemplos, tá? O primeiro deles é quando eu era um aluno de graduação, né? Isso, nós estamos em 2020, há mais ou menos uns 15 anos, eu estava no meio da graduação, mais ou menos na fase que vocês estão aí, 2004, 2005. Eu fazia uma iniciação científica, né? Trabalhava num projeto de iniciação científica, que tinha um tema específico, mas que de vez em quando a gente ajudava outros trabalhos, né? De outros colegas, enfim. E eu lembro que naquela época, vocês devem já saber, né, que eu sou cearense, né? Formado pela Federal do Ceará, na minha graduação, nessa época eu estava lá na Federal do Ceará, né? E aí naquela época a universidade estava
capitaneando aí um projeto que era de remodelação do transporte intermunicipal. Tá? Então, como que seria, quais mudanças seriam necessárias para que o transporte intermunicipal dentro do estado do Ceará passasse a ser melhor, tá certo? Só que quando a gente fala que quer melhorar alguma coisa, primeiro que às vezes a gente consegue melhorar sem muito recurso. Acho que isso é possível, sempre é possível. Mas isso tem um limite, né? E esse limite passa às vezes por investimentos, tá? E esse investimento, né, de alguma forma, pelo menos quase sempre, né, mas não totalmente, ele tem que ser também absorvido pelo usuário. Isso quer dizer que as empresas naquela época de transporte público, de transporte intermunicipal, tinham grande preocupação de aumentar o preço da passagem. Mas quando eu digo aumentar o preço da passagem, isso poderia até acontecer desde que, estou falando daquela realidade que aconteceu naquele exemplo, tá? Desde que a qualidade do serviço também melhorasse. Tá certo? Então, o trabalho que eu ajudava a fazer naquela época era um trabalho que a gente chama em transportes, é uma pesquisa, né, que a gente chama muito em transporte, chama pesquisa de preferência declarada. Certo? O que é essa pesquisa de preferência declarada? Eu lembro que o experimento que eu ajudava a coletar era ir na rodoviária de Fortaleza e pegar alguns usuários e mostrar 3 situações para ele. Entre elas, a situação atual. Então, tarifa permanece a mesma coisa e as condições que eu apresentava lá para o usuário era a que existia hoje. Ônibus muito velhos, né? Não tinha ar-condicionado, para vocês terem uma ideia, demorava muito para chegar, a velocidade média era baixa e tal. E aí eu tinha outras opções. Uma opção intermediária, que a passagem aumentava um pouquinho, mas o ônibus era melhor, né? Aí existia ar-condicionado e tal, né? E aí tinha uma terceira, que aí você tinha tudo, tinha televisão, né? Naquela época a gente tinha uma questão do Wi-Fi, né? Mas digamos, tinha internet, né? Tinha o ar-condicionado era melhor, enfim, o ônibus tudo era melhor, mas em compensação você pagava muito mais. Então, a gente queria entender, a gente quer entender com a pesquisa dessa, né? Qual a opinião do usuário primeiro sobre o que existe hoje em termos de serviço e o que ele estaria disposto, né? Como que ele estaria disposto a pagar um pouco mais, desde que ele tivesse também um benefício em relação a isso, né? É por isso que às vezes há tanta discussão, né, quando aumenta a passagem, né? Porque muitas vezes o aumento da passagem ele vem para poder cobrir um passivo, não necessariamente para poder você ter uma melhora no sistema de transporte, né? No ônibus, por exemplo, alguma coisa assim, né? Vamos pensar no outro exemplo também. Isso aí, bom, veja que nós estamos tentando determinar a qualidade de serviço sob a perspectiva do usuário. E há muitas questões que influenciam nessa qualidade percebida, né? Óbvio que depende muito do componente de transporte, tá? Então, por exemplo, alguns desses componentes, o usuário está preocupado com o tempo de viagem, está preocupado com velocidade, está preocupado com atraso, outras vezes ele está preocupado com o número de paradas, né? Vamos falar de interseção, por exemplo. Numa interseção, o usuário muitas vezes ele não está muito preocupado com a questão, ele não consegue perceber muito bem o atraso, essa que é a questão, mas ele percebe muito bem o número de paradas. Experimenta estar numa interseção semaforizada e você acaba parando 2 vezes, 3 vezes no mesmo semáforo. Você fica louco, né? Agora, às vezes você para uma vez só, passa um tempão esperando, mas quando você é liberado para andar, você só tem parado uma vez. E mesmo que você tenha experimentado um atraso maior do que uma outra opção que te dá um atraso um pouquinho menor, mas fez você parar 2 vezes, você vai perceber melhor as paradas e, portanto, vai achar que a solução que te deu menos paradas é a melhor. Mesmo que a gente muitas vezes tenha como objetivo, no final das contas, numa viagem, chegar o mais rápido possível, ou seja, ter menos atraso, né? Ok. Confiabilidade no tempo de viagem, liberdade de manobra, como é o caso das rodovias, né? Você tem mais condições de mudar de faixa, isso te dá uma viagem mais produtiva, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, né?
questão de conforto, como é o caso de ciclovia, né? Conveniência, que é a questão da frequência do transporte público, segurança, custo, até estética, né? Entra muitas vezes, como eu estava falando para vocês, um exemplo que eu estava dando lá, né? Como eu estava falando para vocês, acaba sendo uma das coisas que a gente percebe, né? Não sei se o professor Nilson principalmente o professor Leandro andou falando do conceito de utilidade, né? Esse conceito de utilidade é o quanto que você está disposto a poder pagar por um determinado produto ou serviço, né? Isso vale para tudo na economia, não necessariamente para transporte, mas vale para tudo, né? Certo? Outro exemplo que eu sempre penso, assim, eu fiz uma parte do meu doutorado fora do país e eu não passei muito tempo, não, fora do país, não, mas eu passei menos do que eu gostaria. Mas do tempo que eu morei fora, eu fiz meu doutorado de sanduíche na Universidade da Flórida, tá? Eu andava de transporte público lá, tá? E ao andar no transporte público, eu fui abordado 2 vezes por pesquisadores dentro do transporte público, as perguntas eram: o que você está achando do serviço do transporte público? Certo? Aí, obviamente, a gente não tem condições agora aqui de trocar ideia, né? Na situação que a gente se encontra, mas eu não me lembro de ter sido, na época que eu andava mais de ônibus, né? Agora eu não ando muito, mas eu já andei muito de ônibus, né? Eu não me lembro de ter sido abordado nenhuma única vez, né, sobre o que eu achava do transporte público. Tá certo? Isso é fundamental porque o transporte público, por exemplo, ele é um serviço. E como serviço, ele atende a uma camada da população que muitas vezes não tem escolha, né? Mas de uma maneira mais racional, ele deveria servir como uma das opções de transporte. Mesmo para aqueles que, por exemplo, possam comprar um automóvel. Tá certo? Então, por exemplo, aqui talvez não seja a realidade de Belo Horizonte, mas é a realidade de São Paulo. Você vê muita gente andando de metrô lá, né? Porque ele sabe, o sujeito tem condições de comprar o carro e tal, mas ele sabe que o transporte público vai ser melhor para ele, porque ele vai chegar mais rápido. Tá certo? Então, o transporte público ele é um serviço e, como serviço, ele tem os seus concorrentes. Tá certo? Ele tem os seus concorrentes. E aí o usuário, frente a várias situações, condições, ele vai definir, então, qual é o melhor modo de transporte frente àquilo que ele acha que é mais importante, né? Tá certo? Então, assim, qualidade de serviço, retomando um pouquinho para a gente não devagar muito, né? Qualidade de serviço, voltando aqui à definição, vamos botar aqui a definição, então. A qualidade de serviço, então, descreve como bem um componente de transporte ou serviço de transporte está funcionando sob a perspectiva do usuário. Então, o usuário ele tem que ser perguntado, tá certo? Muito bem. Agora, nível de serviço, que é uma coisa que a gente estava falando desde o início, é um conceito ligeiramente diferente, tá certo? Nível de serviço é uma nota, tá? Vamos ver a definição de nível de serviço, ó. É uma estratificação quantitativa de uma ou mais medidas de desempenho que representam a qualidade de serviço. Então, veja só. O que ele quer dizer? É uma estratificação quantitativa. Então, assim, ele tira uma informação, o nível de serviço é uma informação que a gente obtém através de um número. Que número é esse? Um valor, né, um número de uma ou mais medidas de desempenho. A velocidade, por exemplo, é uma medida de desempenho. Não é ou não é? O atraso é uma medida de desempenho. O número de paradas é uma medida de desempenho. E tantas outras que existem por aí dentro das análises de engenharia de tráfego, né? E essas medidas de desempenho, elas representam, essa medida de desempenho pior, melhor, maior, menor, ela representa a qualidade de serviço. Tá certo? Aquela história. Você está lá numa interseção semaforizada e você se atrasou, por causa daquela parada, se atrasou 1 minuto. Isso quer dizer o quê? É muito? É pouco? Né? Só dá para saber perguntando para o usuário, muitas vezes. Né? Eu sei que é difícil a gente sair perguntando as coisas
para os usuários, hoje em dia é menos difícil do que já foi um dia, mas ainda é muito difícil, né? Mas o que ele quer dizer é o seguinte: você então vai tirar uma informação de uma medida de desempenho e a partir dessa informação que você tem com a medida de desempenho, você vai dizer, né, isso remete à qualidade de serviço e, portanto, você vai dar uma nota. E essa nota, que é o nível de serviço de fato, ele varia de A a F, tá certo? Nível de serviço A é aquele nível, se um determinado componente de transporte tem nível de serviço A, significa que ele é o melhor nível de serviço que existe, certo? Se nós estamos falando de rodovia, significa que ele tem mais liberdade de manobra, né? Consegue andar mais na velocidade que ele deseja e coisa do gênero. Já o nível de serviço F é o pior nível de serviço que existe, tá? Sendo que o nível de serviço A, B, C, D e E é o nível de serviço quando a corrente de tráfego está em regime de não congestionamento. Lembra da questão do regime de congestionamento, não congestionamento, que a gente viu na outra aula, né? E o nível de serviço F é quando a gente tem um regime de congestionamento, que é quando a demanda excede a capacidade, né? A gente tratou bem disso nas outras aulas, tá? Então esse é o conceito de nível de serviço, que é um pouquinho diferente do conceito de qualidade de serviço e isso é importante dizer, tá? Medida de serviço, tá? Medida de serviço são medidas de desempenho usadas para determinar o nível de serviço. Veja que existem várias medidas de serviço por aí, ou melhor dizendo, várias medidas de desempenho por aí. Mas nem toda medida de desempenho é uma medida de serviço, porque nem toda medida de desempenho ela serve para você calcular o nível de serviço. Ela é mais apropriada para você calcular o nível de serviço, certo? Então, toda medida de desempenho, toda medida de serviço é uma medida de desempenho, mas nem toda medida de desempenho é uma medida de serviço, tá claro? Então, quais são as características ideais para que você, dentre várias opções de medida de desempenho que tem por aí, você escolha uma delas para calcular o nível de serviço, ou seja, para escolher uma medida de serviço, né? Então, essas medidas de desempenho elas têm que refletir a percepção do usuário, certo? Então, tem que ser fácil correlacionar essa medida de desempenho com a opinião do usuário, tá? Nem que o usuário às vezes entenda o que significa, tá? A gente pode fazer uma pergunta para o usuário que ele não sabe exatamente, né, o que representa uma determinada medida de desempenho, por exemplo, a densidade. O usuário não sabe o que é densidade. Você já sabe o que é densidade, que a gente estudou isso na outra aula. Mas às vezes a gente coloca lá uma via que tem aquela densidade que você sabe, o analista sabe qual que é, tá certo? Mas o usuário, o cara que está sendo perguntado não sabe, mas ele consegue olhar aquela situação, aquela corrente de tráfego e olhando aquilo lá, ele diz se ele acha que aquilo é muito, que é pouco, ou alguma coisa nesse sentido, né? Essas medidas de serviço elas têm que ser úteis para os órgãos operadores, ou seja, tem que ser fácil de coletar, em campo, como é o caso que está aqui, né? Tem que ser estimado segundo algumas características, por exemplo, a velocidade média ela é fruto, por exemplo, do tráfego e das condições geométricas, né? Então você tem que tentar estimar dentro uma velocidade média, que é uma medida de serviço para algumas situações, a partir de alguns outros dados de entrada do modelo, que são condições geométricas, ou tráfego, e assim por diante, né? Veja que dependendo do componente de transportes, dependendo do componente de transporte, a gente tem uma medida de serviço mais adequada. Então aqui nós temos um exemplo, né, que é para interseções semaforizadas, certo? Interseções que tem semáforo, que a medida de serviço, por exemplo, é o atraso médio, né? Então nós temos aqui critérios dentro do manual que diz, por exemplo, se você tem um atraso médio que é de 10 segundos numa interseção, então o nível de serviço é A, que é essa primeira faixinha aqui, ó. O nível de serviço é Level of Service, portanto, loss aqui é o nível de serviço, tá?
no nível de serviço A. Aí você tem de 10 a 22, nível de serviço B, e assim por diante. Você tem as faixas aqui que determinam seu nível de serviço. Agora, veja que essas faixas aqui, elas podem fazer sentido às vezes para um motorista americano, que é onde o HCM foi desenvolvido, né, nos Estados Unidos, e às vezes para nós pode não fazer sentido. Então, às vezes para nós esse nível de serviço aqui ele pode ser de mais ou de menos. Será que de fato que a gente acha que nível de serviço é somente acima de 55 segundos de atraso? Né? Quantas vezes vocês já chegaram numa interseção e viram que vocês pararam durante um bom tempo? Né? Então, isso aqui também tem que ser questionado muitas vezes. Né? Então, essas medidas de serviço, né, como a gente andou até falando, eles têm que ser eles têm que refletir a qualidade de serviço e, portanto, eles têm que ser confrontados, né, com a opinião do usuário, que é uma coisa muito difícil de fazer. Né? Então, você fazer pesquisa com a opinião do usuário não é simples. E o HCM sabe disso e ele fala que muitas vezes esses critérios aqui, por exemplo, no caso desse, essas faixas aqui, ó, o que é nível de serviço A, o que é nível de serviço B, né? Então, esses critérios aqui, muitas vezes foram estabelecidos não com a opinião do usuário, esses intervalos aqui, mas sim em cima de um comitê, né, que aqui nesse caso especificamente tem até o nome do comitê aqui, né, do TRB, tá, que é o Comitê de Qualidade de Serviço e Capacidade Viária e tal, e muitas vezes esses critérios foram baseados em cima dessa opinião desses ditos especialistas aí do comitê, tá? Veja que aqui nós temos, eu até coloquei algumas aspas do próprio manual que fala que essa abordagem de perguntar esses critérios somente para os especialistas foi necessária porque não havia muita pesquisa envolvendo, né, a opinião do usuário e que, no entanto, o comitê e o TRB especificamente, que é responsável pelo HCM, né, para calcular nível de serviço, ele entende que novas pesquisas, embora ainda sejam incipientes, eles deveriam ser mais incentivadas para que essas opiniões dos usuários elas fossem mais coletadas e interpretadas. Tá? Alguns exemplos aqui de medidas de serviço. Tá? Para autoestrada e rodovia de pista dupla, a medida de serviço é a densidade, que a gente aprendeu, né, na outra aula, que é qual é o conceito de densidade, né? Então veja que para rodovia de pista dupla e para autoestradas, a densidade, eles entendem que é uma medida de serviço adequada, né? Inclusive, essa figura é uma figura para rodovia de pista dupla, né? São várias curvas fluxo-velocidade, somente para o regime não congestionado, né? E a gente tem aqui, né, dependendo dos pontos que vocês pegam aqui, dentro dessa faixa aqui, né, vai dar uma densidade de 0 a 11 automóveis, né, por milha, por faixa. Tá? E aqui de 11 a 18, de 18 a 26, então aqui já apresenta os critérios para determinar o nível de serviço com base na densidade. Então, densidade de 0 a 11 veículo por milha, por faixa, é nível de serviço A, depois nível de serviço B, C, D, e até chegar no F, que aqui embaixo, né, abaixo dessas linhas aqui, são o regime, né, de congestionamento, que quando a demanda excede então, a capacidade. Né? Para rodovias de pista simples, né, às vezes a densidade pode estar baixa, mas dependendo da geometria da via, você acaba ficando atrás de veículos pesados. A gente diz que fica atrás de veículos, fica dentro de pelotões, né, em que o líder geralmente é um veículo pesado, não necessariamente, mas geralmente é um veículo pesado, que é mais lento. Né? Então, nesse caso, as medidas de serviço eles têm que remeter à questão da mobilidade, né, de andar na rodovia, mas também o desconforto de você estar atrás de um veículo lento. Né? Então, nesse caso, na rodovia de pista simples, a gente fala, tem duas medidas de serviço principais, tá? Que é a questão da velocidade, tá certo? Mas também a porcentagem do tempo viajando atrás de pelotões, que é um negócio até que a gente falou em outras aulas, tá bom? Eu acho que para essa aula de hoje, eu acho que faz sentido a gente encerrar por aqui,
tá? A gente tem aqui uma série de outros slides aqui que eu acho que vai um pouquinho mais rápido, tem muita figura daqui em diante, eu acho que vale a pena a gente tratar disso numa outra aula que fala de circulação viária, né? Fala de elementos aí que a gente pode utilizar para planejar a circulação viária. Tá? Eu acho que a ideia mais é essa, e essa história da circulação viária fica então para a nossa próxima, né, e última aula, tá, que envolve a unidade 4 do conteúdo programático, que é a parte que fala de teoria de fluxo de tráfego, tá certo? Lembrando que a ideia então é que para a gente concluir a unidade 4, a gente tem então mais uma aula, e essa anterior, de hoje, melhor dizendo, né, fica sendo somente envolvendo o conceito de nível de serviço. Ok? Muito obrigado, até a próxima.